E aí pessoal, fazer um videozinho rápido para a gente relembrar alguns pontos importantes da aula de Sociologia. Né? Nós vamos abordar o humanismo. O humanismo é um tema muito recorrente em Sociologia, Filosofia e História. É um tema extremamente importante dentro da área das humanas e no nosso conteúdo, né, nós vamos trabalhar o humanismo e as suas influências para mudanças da sociedade. Então, o humanismo não tem uma data propriamente dita para começar, nem para terminar, ele continua. Mas o humanismo ele é uma filosofia, uma forma de pensamento onde se coloca o ser humano no palco com todas as atenções. Então, o mundo visto pelo ser humano é a fonte inspiradora, assim como a própria compreensão da natureza através do olhar humano. Então nós temos a influência dos filósofos antigos da Grécia, como Sócrates, Platão, Aristóteles, entre outros. Né? Nós temos também os estoicos, que vão ter uma filosofia muito bem humanista. Né? Contudo, no período moderno, né, quando se inicia o Renascimento, nós também temos o humanismo moderno. Tanto o Renascimento quanto o humanismo andam lado a lado, não podemos desassociá-los. E essa mudança, né, ela está estruturada também na retomada da cultura greco-romana. Né? E essa retomada da cultura greco-romana é uma retomada que começa nas cidades italianas, com o movimento do Renascimento, né, ou o movimento renascentista, como podemos dizer. E este movimento vai se inspirar na arquitetura, na pintura, né, na arte romana e grega. Vai começar também, principalmente pelas pinturas, né, pela arquitetura, que vai ser encomendada pela Igreja Católica. Então, grandes artistas italianos vão surgir, toda aquela inspiração romana e grega vai aparecer, as estátuas em mármore, né, inspiradas nas estátuas romanas, vão surgir, que por sua vez são inspiradas nas estátuas gregas, né, de bronze e, hora ou outra, também de mármore. Mas a grande mudança, né, no período moderno é justamente esse ponto de vista que muda. Né? Saímos de um ponto de vista totalmente religioso, cristão, né, da Idade Média, para um ponto de vista onde o ser humano começa a ser visto de maneira mais abrangente. Então, o sentimento do ser humano, como ele se relaciona, né, como ele fala, como ele pensa, tudo isso vai se tornar muito plausível dentro do humanismo moderno. Né? Um grande exemplo disso, né, é a Divina Comédia, do Dante, onde ele faz um trabalho, né, do seu personagem que faz a viagem até o inferno, e nesse livro, né, ele vai abarcar todas as características humanas, desde amor, raiva, compaixão, ódio, avareza e tantos outros sentimentos que compõem o ser humano. Mas também ele vai criar um imaginário de inferno muito complexo que vai perdurar até hoje. Contudo, esse texto ele foi escrito em toscano, na língua local, e só se escrevia em latim ou grego, principalmente o latim. Né? Então, o latim era a língua intelectual da época. Então, os movimentos humanistas e renascentistas eles trazem essa característica interessante, que deixam de escrever em latim, que é da onde vem a grande inspiração, né, que é Roma, grande inspiração dos renascentistas e humanistas, mas eles acabam lidando com as coisas mais particulares da cultura local. Né, e isso facilita muito. Né. A invenção da imprensa também, né, com Gutenberg. Então, vamos ter livros sendo feitos em grande escala, né, para poder fazer uma distribuição muito melhor. Né. Claro que esses livros ainda vão continuar sendo muito elitistas, não vai ser uma coisa popular, né, nem hoje ainda assim os livros são tão populares assim,
Não imagine então no século XV. Mas isso vai facilitar, né, com que as informações corram mais rápido. Então, dentro da pintura, nós vamos ter a utilização da matemática, né, renasce a ideia da perspectiva, né. O Giotto é o grande nome desse momento, onde ele insere a perspectiva dentro da pintura. Né. Nós vamos perceber também o uso da matemática e da perspectiva na arquitetura. Nós vamos ter uma visão humanista também na religião, que vai ser um tema mais futuro, né, que vai encadear também as reformas protestantes. Mas, mesmo assim, o catolicismo também tinha um ar humanista através das influências, né, de Aristóteles com Tomás de Aquino, né, e de Platão com Santo Agostinho, dentro da Idade Média ainda. Então, pessoal, o humanismo ele vai transformar a vida urbana, né, e justamente é no urbe, né, nas cidades, onde temos uma corrente de pessoas muito mais poderosa, né, um fluxo de pessoas muito maior, né, um fluxo de comércio muito maior. Isso vai trazer também um fluxo de ideias. Então, quanto mais pessoas trocam ideias, né, mais nós vamos ter desenvolvimento, né, dos conceitos humanistas por toda a Europa. E, consequentemente, depois com a colonização, também vão chegar até a América, África e Oriente Médio, assim por diante. Mas, contudo, a ideia do humanismo ele é uma corrente filosófica ocidental, né? Não que outras correntes filosóficas orientais, né, possam ter características semelhantes, podem ter, sim, não tem problema, né? Mas o que a gente chama de humanismo, ele surge no Ocidente, né? E é no Ocidente que ele se desenvolve. E no período moderno, né, entre os séculos XIV e XV, nós temos então o humanismo moderno, que está atrelado ao Renascimento, né? Então nós temos que perceber essa mudança que vai sendo gradual, desde lá de 1300, 1400, 1500, entre 1500 em diante já está muito forte essa visão de mundo humanista e renascentista, tanto nas pinturas, na arquitetura, na escultura, na literatura, na fala, né, na filosofia, na religião. Então vai ter muita influência disso. Né? E é claro, né, pessoal, que todo esse fluxo de ideias novas está relacionado sim com o renascimento das cidades, né, com o fluxo de pessoas, como eu falei. Né, e o comércio das cidades vai ser muito importante para que essas ideias percorram por toda a Europa. Bom, pessoal, falaremos mais disso em outro momento. Um grande abraço, se cuidem, continuem usando a máscara, álcool em gel, proteção nunca é demais. Tchau, tchau.